questão número 3 é uma questão sobre frações e está falando aqui o seguinte: esses jogadores foram divididos em 3 faixas de idade. Eu vou colocar aqui, depois vou ler um enunciado com detalhe. Olha só, temos 3 faixas etárias aqui. São jogadores menores de 18, vamos colocar aqui, menos de 18 anos. Ele disse que são 45%, 0,45 do total de jogadores. A segunda faixa de idade é a faixa que vai de 18 a 24 anos. Quer dizer, de 18 a 24. Quantos são? Ele falou que são 0,3 do total. É a mesma coisa que 30%, né? Vamos deixar aqui 0,3. E o restante tem mais de 24 anos. Então vamos colocar aqui, mais de 24 anos é o restante. Quanto que é o restante? É quanto falta para chegar à unidade, né? Quanto falta para chegar a 100%. Olha aqui, 0,45 mais 0,3, isso dá 0,75. Para chegar à unidade, falta 0,25. Quer dizer, 0,25 é a mesma coisa que 25%, ou então a quarta parte, né? Tá, então agora vamos ver aqui o enunciado. Olha, o jogo Aliens Go tem como um dos seus objetivos fazer com que os jogadores saiam de casa a pé para jogar. Uma pesquisa mostrou que 0,45 dos jogadores tem menos de 18 anos. Olha aqui, ó, menos de 18 anos são 0,45. 0,3 dos jogadores, que é a mesma coisa que falar 30% dos jogadores, né? Possuem de 18 a 24 anos. Tá, 30%. E o restante tem mais de 24 anos. Tá aqui. Considerando que 7/10 dos jogadores de cada faixa etária saem a pé, olha só, de cada faixa etária, vamos fazer aqui um desenhozinho de cada faixa etária. Vamos representar com essas barras aqui os jogadores de cada faixa. Então, essa barra de cima representa a faixa etária daqueles que têm menos de 18 anos. Essa outra barra do meio, essa aqui, está representando os que têm 18 a 24. E essa de baixo está representando os que têm mais de 24 anos. Ele falou o seguinte: em cada uma dessas faixas etárias, 7/10 dos jogadores saem de casa a pé. Então vamos colocar aqui, nessa faixa aqui, que são 7/10 do total, são aqueles que saem a pé. E o restante são aqueles que não saem de casa a pé, saem de casa de bicicleta, de carro, de ônibus, qualquer outra coisa, né? Então, são os que saem de casa sem ser a pé. Vamos falar assim, não a pé. Qualquer outra coisa, sai de casa de ônibus, de carro, de bicicleta, de moto, nadando, o que você quiser. Quanto que é esse restante? Olha, se você tem aqui 7/10 da faixa, quanto é que sobra aqui para essa outra parte? É quanto falta a 7/10 para chegar à unidade. Quanto que é isso aqui? 3/10. Tá, então esse pedaço aqui corresponde a 3/10 dessa faixa, por exemplo, e esse outro pedaço corresponde a 7/10 dessa faixa. A mesma coisa nessa faixa, a mesma coisa nessa faixa. Agora, olha só o que ele está perguntando. Podemos afirmar que, olha aqui as afirmativas, e você tem que ver o que está certo aqui, só tem uma correta, né? Agora, só que tem um problema, essa questão, ela teve um erro de enunciado, tá? Olha só o que está falando aqui. 0,09 dos jogadores entre 18 e 24 anos, que são esses, saem a pé. Calma aí, ele não falou aqui que em cada faixa etária 7/10 dos jogadores saem a pé? Esses aqui são os que saem a pé.
Esse aqui que saem, não saem a pé. Não saem a pé, tá? Vamos botar aqui não pé. Tá, então em cada faixa etária, os que saem a pé são 7 décimos. 7 décimos, que é a mesma coisa que 0,7, que é a mesma coisa que 70%. É isso que tem que estar escrito aqui. Pode estar em porcentagem, pode estar em fração, ou pode estar em número decimal. Não interessa. A pé é 70%, ou esses outros valores aqui. Sem ser a pé, é 30%. São os outros valores, né? 3 décimos é a mesma coisa que 0,3, que é a mesma coisa que 30%. Tem que estar escrito uma dessas coisas. E aqui, em todas as opções, ele falou da faixa etária. Olha aqui, os jogadores entre 18 e 24 anos. Isso é a faixa etária. Por exemplo, essa faixa etária aqui é essa aqui, ó, 18 a 24, é essa do meio. Aqui, ó, jogadores menores que 18, isso é essa faixa etária toda. Jogadores menores de 18, idem, né? Mesma faixa. Jogadores maiores que 24 anos são esses. Jogadores de 18 a 24 anos é a do meio. Então, eles aqui, na verdade, eles bobearam nesse enunciado. Não era para ter escrito isso aqui. Por quê? Se ele está falando nessa faixa aqui, os que saem a pé, a resposta é 70%, que é a mesma coisa que 7 décimos, que é a mesma coisa que 0,7. Olha aqui, nessa faixa, os que saem a pé para jogar é 0,7. Nessa faixa, os que são menores de 18, aqueles que não saem a pé, quanto que é? É 3 décimos, ou 0,3. Então aqui é 0,3. Aqui, saem a pé é 0,7. Aqui, não saem a pé, é 0,3. Então, aqui você tem que ter esses valores. 70%, ou 0,7, ou 7 décimos. Isso aqui corresponde a 0,7? Não, isso aqui é 0,09. Tá errado. Aqui, ó, 63 sobre 100, isso aqui é 0,7 ou 7 décimos? Não, é outra fração. 63 sobre 100 não dá nem para simplificar, né? Então não é isso. Aqui, ó, 0,27, não, é 0,3. Os que não saem a pé para jogar dentro de uma faixa qualquer é 0,3. Aqui, 7 sobre 40, não, 7 sobre 40 não é 0,7. Aqui 0,1, não. Tá vendo? Os que não saem para jogar é 0,1 desta faixa? Não. Então, isso aqui foi um erro de enunciado, tá? Eles realmente bobearam aqui. Eles deveriam ter escrito assim, ó. 7/40 dos jogadores são maiores de 24 anos e saem a pé para jogar. Aí sim, eles na verdade quiseram dizer isso aqui, tá? Então essa questão provavelmente foi anulada e você vai ter que resolver essa questão. Volta lá e resolve a questão colocando em todas as opções, depois da palavra jogadores, você coloca são. E aqui, depois da palavra anos, você coloca e. Então, quer dizer, 0,09 dos jogadores são entre 18 e 24 e saem a pé para jogar. Em todos eles, tá? Aqui também, aqui também, aqui também. E aqui tem um E em todos eles. E. Aí sim, aí a questão dá certo. Por quê? Porque essas frações aqui, você tem que recalcular levando em conta que isso aqui é 70% disto. É 70% de 0,45. Aqui é 70% de 0,3. Aqui é 70% de 0,25. 70% é a mesma coisa que 7 décimos, né?
Aqui é a mesma coisa. Isso aqui é 3 décimos disto. Aqui é 3 décimos disso aqui. E aqui é 3 décimos disso aqui. Então a gente tem que recalcular essas 6 frações aí. Vamos fazer isso? Olha só. 0,45... Como é que a gente escreve isso na forma de fração? Isso aqui é 45 sobre 100, né? 45 sobre 100, que a gente pode simplificar isso aqui por quanto? Por 5. Vai dar 9 sobre 20, né? Divide numerador e denominador por 5, vai dar 9 sobre 20. Então, eu vou colocar aqui do lado 9 sobre 20. E essa outra aqui, 0,3, 0,3 é a mesma coisa que 3 sobre 10. Então, aqui é 3 sobre 10. E essa outra aqui, 0,25. Isso aqui a gente já sabe de cabeça que é 1/4, né? Mas se você esquecer disso, você coloca aqui, ó, 25 sobre 100. Aí você pode simplificar por 5, numerador e denominador. Isso aqui vai dar 5 sobre 20. Simplifica novamente por 5, vai dar 1/4. Então, essa fração aqui é 1/4. Então, para preencher essas faixas aqui, digamos assim, é do total agora, tá? Essa porcentagem aqui, essa fração, do total de jogadores, eles são ao mesmo tempo menores que 18, ou entre 18 e 24, e saem a pé ou saem sem ser a pé. Então ele está se referindo, por exemplo, quem é essa faixa aqui? Essa última faixa aqui são jogadores que têm mais de 24 anos e não saem de casa a pé. Essa faixa aqui. Então a gente tem que calcular cada uma delas. E como é que a gente faz essa conta? Você vai pegar essa fração que representa essa barra toda e vai multiplicar por 7 décimos para achar esse número, ou multiplicar por 3 décimos para achar esse número. Vai ter que fazer um monte de multiplicação de fração, né? Então vamos fazer isso aqui, ó. Essa primeira célula aqui, como é que a gente vai calcular? Você pega esse total aqui dessa barra, que é 9/20, e vai multiplicar por quanto? Por 7 décimos. Todo mundo aqui é 7 décimos da sua faixa etária. Então, vamos multiplicar por 7 décimos. Quanto é que vai dar isso aqui? 63 sobre 200. Então, vamos preencher aqui. 63 sobre 200. 63 sobre 200. A mesma coisa para os outros, tá? Esse aqui, por exemplo, é 9/20. Você vai multiplicar por quanto? Aqui você multiplica por 3 décimos. 3 décimos. Então, isso aqui vai dar 9 vezes 3, 27. E aqui, 20 vezes 10, 200. Então, aqui é 27 sobre 200. Aqui, 27 sobre 200. Essa célula aqui, a gente tem essa faixa etária total, que é 3 décimos de todos eles. Claro, o problema deu 3 décimos, olha aqui, ó, 0,3. E aqui você vai multiplicar por 0,7, ou 7 décimos, né? A gente está fazendo com fração. 7 décimos. Quanto é que vai dar isso aqui? 3 vezes 7, 21. 21 sobre 100. Então, isso aqui é 21 sobre 100. 21 sobre 100. E aqui você vai fazer 3 décimos vezes 3 décimos. 3 décimos de 3 décimos. Isso aqui vai dar 3 vezes 3, 9 sobre 100. 9 sobre 100. Aqui. 9 sobre 100. Agora nós temos essa barra todinha, que é essa faixa etária, que corresponde a 1/4 dos jogadores. Aqui você vai multiplicar por 7 décimos. Quanto dá isso? Isso aqui vai dar 7 sobre 40. 7 sobre 40 é isso aqui. 7/40. E essa última aqui, você vai pegar 1/4, que corresponde a essa barra toda, 1/4. Vai multiplicar por quanto? Por 3 décimos. Né? 3 décimos da faixa. 3 décimos da faixa, quanto vai dar isso? 3 sobre 40.
3/40 do total. Aqui é tudo em relação ao total, né? Porque essas frações são em relação ao total. E cada fração, cada parte foi ainda dividida em partes proporcionais a 7 e a 3. 7 décimos e 3 décimos. Olha, então isso aqui vai dar 3/40. Pronto. Agora sim, com essas correções no enunciado, você vai responder. Olha só. 0,09 dos jogadores de 18 a 24 saem a pé. Pera aí. Jogadores de 18 a 24 que saem a pé são esses aqui, ó. 21/100. 21/100, tá aqui 21/100. 21/100 é a mesma coisa que 0,09? Claro que não, né? 21/100 é 0,21, não é 0,09. Então, essa letra A está errada. Letra B, 63 centésimos, né, que é 63/100 dos jogadores menores de 18 saem a pé. Calma aí. Jogadores menores de 18 que saem a pé são esses aqui, ó. 63/200. Ele está falando que é 63/100. Tá certo isso? Não. É 63/200. Está diferente. Então, essa letra B aqui está errada também. Letra C, 0,27 dos jogadores menores que 18, ó, menores que 18 são esses aqui, menores que 18, e não saem a pé, são esses aqui, ó. É 27/200. 27/200 é isso aqui? Não, isso aqui, 0,27, é 27 centésimos. Isso aqui é 27/100. E o que a gente calculou aqui foi 27/200. Então, isso aqui está errado também. Letra D. Os jogadores que são maiores que 24 anos que saem a pé, olha só, maiores que 24 é essa faixa aqui. Maiores que 24 saem a pé, são esses aqui os que saem a pé. 7/40. E olha o que ele está falando aqui. 7/40 dos jogadores são maiores que 24 e saem a pé para jogar. Então tá certo, né? 7/40. Essa aqui é a resposta correta. Só para conferir a última, olha aqui. 0,21 dos jogadores entre 18 e 24. 18 e 24 é essa faixa aqui. 18 e 24 que não saem a pé. Esses aqui são os de 18 a 24 que não saem a pé. É 3/40 do total. 3/40. E aqui quanto é que tem? 0,21. 0,21 é a mesma coisa que 3/40? Claro que não. Isso aqui é múltiplo de 7. Aqui não tem nada a ver com 7, né? 3/40, eu vou até fazer a continha aqui. Claro que não vai dar. Eu vou fazer 3/4 e aí eu ando uma casa com a vírgula. Olha, 3/4 quanto é que vai dar? 0, abaixo 3, resto 3, aí você abaixa um 0, 40 dividido por 4 dá 7, resto 2, aí você abaixa mais um 0 aqui, 20 por 4 é 5, 0,75. E aí você anda uma casa com a vírgula, porque é para dividir por 40 e não por 4. Então você vai diminuir mais o número, quer dizer, você vai andar com a vírgula para a esquerda. Isso vai dar 0,075. Isso aqui é o correspondente a essa fração aqui, 3/40. Tá? Eu fiz 3/4 e andei uma casa com a vírgula. Então não é nada disso, não é nada de 0,21. Isso aqui está errado. Então a única resposta que está correta é essa aqui, D. Então a resposta correta é a letra D de delta.